Meu irmão amado, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Lição. Eu sou Lúcio Rocha e é uma honra ter você aqui comigo neste canal, estudando mais uma pré-aula da lição bíblica da Escola Dominical, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixa um comentário, tá? Deixa também o seu gostei e compartilha o vídeo, até mesmo para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, para que eles possam ter um pouco de noção e então, quem sabe, Deus trabalhar na vida deles para que eles também venham, bem, cultuem o nosso Deus e, como a Bíblia diz, vinde e congreguemos, adoremos ao Senhor, tá bom? Meus irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 5 com o tema o Deus Filho. Este é o tema da quinta lição deste primeiro trimestre. Nós estamos estudando esta revista, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então, nós já vamos entrar no tema da lição, no texto áureo, tá? Fique conosco, porque a lição EBD está começando agora. Muito bem, amados, de volta aqui, nós já vamos falar o tema da lição, que quer dizer o Deus Filho, e também o texto áureo, que está inserido em Mateus, capítulo 17, versículo 5, parte B, que diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe desta semana está em Lucas, capítulo 1, versículo 31, do 32, 34 e 35, e também Mateus 17, versículos 1 a 8. Diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mateus 17 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esta foi a leitura bíblica em classe. A lição, ela tem sempre 3 objetivos, que são os mais importantes, onde nós devemos dar uma redobrada atenção. O primeiro objetivo da lição é explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. O 2 é mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. O 3 é enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Então, estas são as linhas por onde devemos caminhar dentro desta lição. A introdução já vem dizendo assim: ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração em Mateus 17, no versículo 1 a 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória de Deus Filho.
Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade e centralidade e a missão redentora de Deus Filho. A palavra-chave desta semana é Cristo. Jesus, ele é o Deus Filho. Jesus, ele é antes de que o mundo existisse. Tanto é que quando ele fala lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, glorifica-me a mim com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele já se mostra como o Deus Filho, tá? O Filho de Deus, porém Deus na mesma essência, na mesma autoridade e no mesmo poder. Então Jesus, em diversas maneiras da Bíblia, em diversos momentos, ele se manifesta e mostra-se como alguém que é Deus, alguém que tem o poder de Deus. Já entrando então no primeiro tópico da lição, aqui fala a divindade do Filho. O primeiro ponto diz a concepção virginal de Jesus. Diz assim: a concepção do Senhor Jesus é um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão grega episkiazo refere-se à presença divina, em Êxodo 40, versículo 35. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, que no grego também, dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Então, Jesus é o Deus Filho. Nessa ocasião em que o anjo aparece para Maria, nós vemos os termos gregos sendo aqui inseridos, tá? A palavra episkiazo, que refere-se à presença divina, e também a outra palavra dinamis, ou seja, o poder de Deus. Então aqui, dentre estas citações, na aparição do anjo, em dizer que Maria seria mãe de Jesus, aqui se refere a uma pura ação divina. O fato de Jesus ter nascido de uma mulher sem o contato humano, isso dá-se o nome de milagre. Jesus não foi concebido por homem. Jesus não teve participação humana na sua geração. Apenas, sim, Maria foi o vólocro, tá? Ela foi ali o recipiente utilizado por Deus para a gestação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus e homem ao mesmo tempo. Esta citação não entra em conflito. Jesus, ele é o único que tem essas duas características de ser Deus e homem ao mesmo tempo, e estas ações, elas não entram em conflito. O segundo fato é de Jesus ter nascido sobre uma virgem. O fato de uma virgem ter dado à luz um filho, isso torna um fato, um ato miraculoso. Somente o Filho de Deus foi quem passou por esta ação. Outro homem na terra nunca passou e nem passará jamais. Nós já podemos compreender de maneira simples que, para acreditar que uma virgem deu à luz, tem que ter fé. E para acreditar que o único Deus, ele pode ser visto em 3 pessoas, também é preciso ter fé. E Jesus, ele é aquele que sai da nossa linha lógica de pensamento e entra em um estado totalmente ilógico, visto que ele, sendo Deus, para Deus nada é impossível, mas a nossa mente limitada não consegue entender algumas coisas que a Bíblia explica, como, por exemplo, uma virgem dar à luz. Para isso,
é algo que deve ser milagre. E somente nós, aqueles que acreditamos em Deus, é que cremos neste milagre. Vamos andando mais adiante, falando no subtópico 2, que fala a deidade absoluta do Filho. E diz: o Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância, no grego, homoios, do Pai. Em João, capítulo 10, versículo 30. E também João 14, 9. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Então nós compreendemos aqui em síntese, de forma rápida e clara, que quando o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele profetiza dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está todo o poder. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Emanuel, ele se manifestou aqui na presença de Maria, na vida de Maria, o Emanuel se manifesta, o Deus conosco. Então Jesus, ele já é antes que houvesse mundo. Jesus, ele é desde a eternidade. Homem nenhum pode contar a eternidade. Então Jesus, ele é simplesmente Deus por excelência. Antes de tudo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então essas duas conjugações verbais, elas denotam que Jesus, ele possui características similares aos reis, características similares a Deus. Jesus, ele é o único que ele é exaltado pelo Pai. E quando Jesus, ele se mostra para os discípulos, naquele momento, o próprio Pai também testifica desta ação. Entrando já no subtópico 3, diz assim: os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos eternidade. Jesus não tem começo, pois é eterno como o Pai. Isaías 9:6. Imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu poder ou caráter. Hebreus 1:12. Onipotência. Jesus declarou sua onipresença universal em Mateus 18:20. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência, nada é impossível para ele. Apocalipse 1:18. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra, de forma incontestável, sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Jesus, ele é Deus, ele possui os mesmos atributos que o Pai: onisciência, onipresença, onipotência. Ele é eterno. Todos esses atributos, somente Deus possui. Então, o Deus Filho, ele possui todas essas qualidades, essas características de Deus. Jesus, ele simplesmente não só realizou a maior obra, que foi ir até ao Calvário, mas também em sua vida ele fez os maiores milagres que os profetas de Deus nunca havia feito antes. Jesus, ele se assemelhou aos homens, Deus se fez homem, mas não perdeu o seu poder, deixando claro que quando Jesus estava fazendo os milagres, ele não estava usando o seu lado divino, mas sim ali era uma ação do próprio Espírito Santo. Não era o Senhor Jesus usando o seu lado divino. A sua essência e poder ele tinha, mas o seu lado humano, naquele momento, ele estava usando 100%, 100% homem, 100% Deus, mas não usou os seus atributos para se beneficiar. Jesus, ele passou por todos os momentos que ele tinha que passar, viveu todas as angústias que ele tinha de viver, para no final
nos dá vitória. Então nós somos vencedores, mais que vencedores, por causa de Jesus. Ele é Deus acima de tudo, ele é Deus sobre todas as coisas. E não há um outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, Deus e homem. O tópico 2 da lição, nós já vamos pular aqui para o tópico 2, que fala sobre a centralidade dos seus filhos. O subtópico 1 diz, a glória sobrenatural de Jesus. Diz aqui, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu aspecto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, em Mateus 17, versículo 2. O verbo transfigurar é traduzido como grego metamorfo, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória de sua natureza divina, com a aparência resplandecente, um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressuscitado e glorificado, aquele mesmo que apareceu em João, né, no Apocalipse, na revelação de João, na ilha de Patmos. Então Jesus, quando ele se manifesta daquela maneira para os discípulos, né, de Pedro, Tiago e João, naquele momento ali ele estava mostrando o seu lado divino para os seus amigos mais íntimos. Jesus ele mostrou uma revelação da qual nós precisávamos ter. Nós precisávamos ler esta citação na Bíblia para quê? Para que nós viéssemos sim ter contexto e muitos outros textos para referir-se a Jesus como sendo Deus. E quando ele se transfigura, ali nós já vemos que Jesus ele não era simplesmente um homem natural, mas havia algo divino. E daí então, Jesus ele entra no tempo, ele entra na eternidade, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem que aparece Elias e Moisés, os dois representantes da antiga aliança. Moisés sendo o legislador, sacerdote, mostrando aquele que trouxe a lei, o homem que fez parte dos 10 mandamentos, e Elias, aquele que representou os profetas do Antigo Testamento. Desta maneira, Jesus, conversando com Elias, Pedro, na sua forma natural, já quis fazer tendas. Essas tendas seriam divisões de glória, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. E a nuvem do Senhor, a glória de Deus, ela se manifesta em vós e diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, escutai-o. Então, a orientação de Deus para nós é que nós devemos ouvir somente a Jesus. Não há um outro guia para nós. O nosso único guia é Jesus, o Deus Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e nos deu a vitória sobre a morte. Então, quando eles se levantam, eles só veem a Jesus, não veem mais ninguém. Então isso aqui já nos traz um entendimento simples e puro, que não devemos ver outro a não ser Jesus. Não temos um outro Salvador a não ser Jesus. Não podemos olhar para outro mediador a não ser Jesus. A carta aos Hebreus diz, olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Então aqui, meus irmãos, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que enche o meu coração de alegria, porque eu sei que estou trilhando no caminho certo. Por mais que nós sejamos pessoas falhas e suscetíveis a quedas, nós temos sim um Deus que está todo dia a nos ajudar. Então Jesus, ele é esse Deus. Então, como nós já aqui enfatizamos que Jesus ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele é simplesmente consubstancial com o Pai e tem a mesma natureza do Pai, e ele é aquele a quem nós esperávamos a redenção. Então Jesus, ele aqui já é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, por causa disto, né, onde já falamos também que só devemos ver a Jesus, aquele a quem Deus mandou para nós seguirmos. E as orientações da glória de Deus este é meu filho amado, em quem me comprazo.
Vamos para o tópico 3 da lição, onde nós já começamos aqui a explanar a missão redentora do seu Filho. O subponto 1 fala o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, versículo 15. A Escritura deixa claro que esse profeta permitido é o próprio Cristo. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés e nem Elias que devem ser ouvidos, mas Cristo. Então, como aqui Moisés já havia dito, né, que o Senhor levantaria um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, toda alma que não ouvir esse profeta será extirpada do meio do povo. Então aqui Deus cumpre esta promessa em Jesus. Jesus vindo, o Deus conosco, o Emanuel, aquele que é como o profeta Isaías falou, o nome maravilhoso, o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, estes títulos aqui, todos eles caem sobre Jesus. Moisés era profeta e sacerdote. E Elias era profeta. Outros homens da Bíblia tiveram um cargo também como profeta, juiz e sacerdote. Mas ninguém tinha o nome maravilhoso acima de todos, ninguém tinha o poder nos ombros, ninguém tinha o poder de salvar. Aí Jesus aparece com todas essas características de Deus, tá? Ele é eterno, ele possui os atributos divinos e ele também é o Deus da nova aliança. Jesus, ele se revela o Deus da graça, trazendo salvação a todos os homens. Muito bem, o subponto 2 fala da exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Mateus 17:8. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta, ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Então, diante desta majestade, toda a sua figura da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus permanece. Agora, a ele conhecemos. Antes, nós víamos apenas por figuras. Lembra-se de Manoá, o pai de Sansão? Quando o anjo chegou para Manoá e disse que ele seria pai, o filho seria Nazireu, muito bem, Manoá pergunta por o nome do anjo, e o anjo responde, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então aqui nós já vemos o nosso mestre, o nosso Deus, se revelando no Antigo Testamento, em ações, ele estava atuando de forma implícita, ele era Jesus, o Deus Filho, mas agora no Novo Testamento ele se revela como o Deus Filho. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele disse também, quem tem um filho tem um pai, e quem não tem o filho não tem o pai. Então Jesus, ele é a porta de salvação, ele é a escada que leva o homem até Deus. Ele foi visto diversas vezes no Antigo Testamento. As sombras e figuras que nós vimos no Pentateuco e nos livros dos profetas, nos Salmos, aqui ele é revelado. Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. O último subtópico, aqui o subtópico 3, diz o aprendizado pela experiência.
A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória foi-lhe dirigida a segunda voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 16 e 17, a transfiguração, portanto, é um vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio do seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar a Cristo com fé e esperança, em Hebreus 12, versículo 2. Então aqui já temos Cristo como nosso mediador, sua missão redentora, ela é plenamente suficiente para nos salvar. Não precisamos de outros mediadores, não precisamos de alguém que possa nos auxiliar a chegar no céu, não. Jesus Cristo, ele é suficiente em tudo. Então nós temos o Deus conosco, nós temos o Emanuel, o Deus conosco, nós temos o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Jesus, ele é tudo isso. Lembra quando ele ressuscitou? Ele tem todas as características de Deus. Jesus nasceu de Maria, mas ele era Deus. Ele, sendo Deus, também não usurpou ocupar o lugar do Pai, mas antes se humilhou a si mesmo e assumiu a forma de homem. Jesus, ele é tudo isso. Então, na conclusão, diz aqui, a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Glória a Deus, Jesus, ele é tudo. Maria teve o Filho de Deus. Jesus, ele era Deus, com os mesmos atributos do Pai. Ele era eterno, ele é eterno. Jesus parou as águas, Jesus fez algo em vinho, Jesus parou o vento, enfim, Jesus, ele é tudo. Então aqui já podemos encerrar dizendo que Jesus, ele é Deus, nasceu de Maria, sobre a virtude do Espírito Santo, a sombra de Deus a cobriu, e então o milagre aconteceu. Deus Filho, o Deus Filho nasceu. Jesus, eterno, eternamente Deus, Jesus tinha onipotência, onipresença, onisciência. Ele sempre mostrou o seu poder. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos para mim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente e ele também vê todas as coisas. Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Então, aqui finaliza esta lição maravilhosa sobre o Deus Filho, o nosso Deus. Bom, queridos, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado. Peço que você esteja conosco na próxima lição. Um abraço. A paz do Senhor.